Oiê, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no perfil Linhas Corrente. Eu sou Ana Raquel, professora e embaixadora Linhas Corrente, e na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer essa linda naninha de coelhinho. Nesse projeto, eu vou estar utilizando dois fios da nova coleção de outono e inverno da Linhas Corrente Smart Chic, o fio Style e o fio New Fast Fine. Para quem não conhece o fio New Fast Fine, ele é um fio super fofinho, com sua composição de 100% poliéster. Em cada novelo tem 120 metros, seu tex é 833, a agulha recomendada para crochê é de 6 a 8 e para tricô de 5 a 7. Tenho certeza que você vai amar conhecer o fio New Fast Fine. Já o fio Style, ele é um fio 100% acrílico. Em cada novelo contém 130 metros, seu tex é 769, a agulha recomendada para crochê é a 5 até a 7 e para tricô também 5 a 7. Esse é o fio incrível e eu tenho certeza que você vai amar fazer seus amigurumis utilizando esses dois fios da nova coleção. Vou estar utilizando também o fio Amigo Love na cor rosa para fazer o bordado e um pouquinho de fio Camila Fashion na cor preta. Também vou estar utilizando marcador de carreira, tesoura, agulha 3,5 mm da Prim, agulha de tapeçaria, alfinete, enchimento e olho com trava de segurança número 10. Vou iniciar o nosso projeto pela cabeça do nosso amigurumi. Então, o primeiro passo é fazer o anel mágico. Então, eu dou uma curva aqui, dessa forma, na nossa peça. Passo a minha agulha por dentro, puxo e faço uma correntinha para firmar o anel mágico. E ele ficará assim. Agora, a primeira carreira vai ser trabalhada dentro desse anel mágico. Então, eu vou trabalhar 6 pontos baixos dentro do anel mágico, ficando assim. Agora, com esse fio aqui menor, eu vou puxar, fechando bem esse anel mágico e coloco ele para trás. Essa é a nossa primeira carreira da cabeça. Agora, pegando o primeiro pontinho da carreira anterior, eu passo o meu fio e vou fazer 2 pontos baixos no mesmo pontinho de base, formando um aumento de ponto baixo, dessa forma. Vou pegar um marcador de carreira para marcar o início da nossa carreira, como estamos trabalhando em carreira espiral, então sempre vai necessitar de você marcar o início da sua carreira, tá bom? Então, na carreira 2, eu vou trabalhar 6 aumentos. Então, para cada pontinho de base, eu vou colocar 2 pontos baixos. Faça esse processo por toda a volta. E ao final da minha carreira, fico assim, com 12 pontos. Tiro o meu marcador e agora eu já posso fazer o acabamento aqui nessa parte de trás, para prender o fio do anel mágico. Então, eu pego aqui qualquer laçadinha de base na parte de trás, tá? Na parte de dentro da nossa peça, passo minha agulha, puxo o meu fio, fazendo uma laçadinha e puxo o fio por dentro. Aperto para ficar bem firme e não soltar, e aqui você já pode cortar o excesso. Coloco minha peça do lado certinho e aqui a gente já pode continuar trabalhando a nossa próxima carreira. Agora vamos iniciar a nossa carreira 3. Nela eu vou trabalhar um ponto baixo, coloco o meu marcador sempre antes do ponto, tá bom? E agora no próximo ponto eu faço um aumento. Então eu vou trabalhar essa sequência por toda a volta. Um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento, até chegar no marcador. Ao final da nossa carreira 3, eu vou ter 18 pontos. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente e agora vamos iniciar a carreira 4. Nela, eu vou trabalhar 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Ao final da nossa carreira 4, eu vou ficar com 24 pontos baixos. Então, é só seguir fazendo essa sequência até chegar no marcador. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente e agora vamos iniciar a carreira 5. Nela eu vou trabalhar 3 pontos baixos e um aumento. 3 pontos baixos e um aumento. Vou repetir esse processo por toda a volta e ao final da nossa carreira 5, eu vou ter 30 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador,
faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente. Agora, na nossa carreira 6, eu vou trabalhar 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 36 pontos baixos. Então, é só você seguir trabalhando essa sequência por toda a volta até chegar no marcador. Finalizei a minha carreira 6, posso tirar o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente e agora vamos começar a carreira 7. Nela, eu vou trabalhar 5 pontos baixos e um aumento. 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta. Ao final da nossa carreira 7, eu vou ficar com 42 pontos baixos. Então, é só você seguir essa sequência até chegar no marcador e ao final da nossa carreira, eu vou ficar com 42 pontos. Finalizei a minha carreira, tiro o meu marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente. Aqui eu camei 2 pontinhos, então eu volto 2 pontinhos e coloco o marcador. Agora, eu vou começar a subir uma sequência de carreiras retas. Então, da carreira 8 até a carreira 12, eu vou subir 5 carreiras de ponto baixo. Em cada carreira também vai ter 42 pontos, porque não estamos aumentando nem diminuindo pontos, tá bom? A gente só está fazendo carreiras retas. Então, você vai subir 5 carreiras de ponto baixo, eu vou subir a minha e volto mostrando a vocês como ficou. Finalizei as carreiras, olha só como ficou. Já posso tirar o meu marcador. Faço um ponto baixo para iniciar a próxima. Coloco o marcador sempre antes desse primeiro ponto que eu faço. E agora vamos começar a carreira 13, tá? A nossa última carreira foi a carreira 12. Agora, na carreira 13, eu vou começar a diminuir para poder fechar a cabeça. Então, eu vou fazer nessa carreira 5 pontos baixos e uma diminuição. 5 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer essa sequência por toda a volta e ao final da nossa carreira 13, eu vou ficar com 36 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente e agora na nossa carreira 14, eu vou trabalhar 4 pontos baixos e uma diminuição. 4 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer esse processo por toda a volta, tá? Por 6 vezes essa sequência. E ao final da nossa carreira 14, eu vou ficar com 30 pontos baixos. Então, você vai seguir trabalhando essa sequência até chegar no marcador. Finalizei a minha carreira, olha só como ficou. Já posso tirar o marcador. Solto um pouquinho o meu fio, tá? E agora vamos colocar os olhinhos, porque como estamos fechando a cabeça, precisamos colocar o olhinho agora. Então, eu vou colocar o olhinho contando do anel mágico para baixo, 9 carreiras. Então, eu pego o olhinho número 10, tá? Com trava de segurança, coloco o primeiro olhinho e de distância entre um e outro, eu vou contar 5 pontos, tá? Então, você conta 5 pontinhos daqui para cá e vai colocar o olhinho, certo? Sempre em linha reta, dessa forma. Coloco a peça para o lado avesso e aqui você já vai colocar a trava de segurança, tá bom? Então, você vai pegar sua trava, vai colocar no primeiro olhinho, verifica se está bem certinho e vai colocar a outra trava também, certo? Ficando assim. Agora, eu vou desvirar a minha peça dessa forma e o olhinho já está na posição certinha. E agora já podemos voltar a trabalhar normalmente as nossas carreiras. Então, eu passo a agulha dessa forma, faço o primeiro ponto para poder colocar o nosso marcador. Coloco o marcador sempre antes, tá? Dessa forma. E agora vamos começar a carreira 15. Nessa carreira, eu vou trabalhar também carreira de diminuição. Então, nessa carreira será 3 pontos baixos e uma diminuição. 3 pontos baixos e uma diminuição. Vou repetir esse processo por toda a volta, tá certo? Até chegar no marcador. E ao final da nossa carreira 15, eu vou ter 24 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente e agora vamos iniciar a carreira 16. Nessa carreira eu vou trabalhar
2 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Ao final da carreira 16, eu vou ficar com 18 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima carreira, coloco o marcador novamente e agora eu vou trabalhar na carreira 17, um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 12 pontos baixos. Então, você vai seguir trabalhando essa sequência até chegar no marcador. Finalizei a minha carreira, vou soltar o meu fio para colocar um enchimento. Então, eu vou começar a encher essa cabeça. Primeiro passo, eu tiro o marcador, tá? E aqui eu vou colocar enchimento aos pouquinhos. Não é necessário você colocar muito, tá? Você vai colocando aos pouquinhos até ver que está suficiente. Então, segura aqui para não desmanchar e vai colocando o enchimento. Colocou um pouquinho, pega mais um pouquinho e vai colocando. Então, você vai preencher essa cabeça por completo, tá bom? Eu vou preencher a minha e volto mostrando a vocês. Preenchi a cabeça com enchimento até ficar bem redondinha. E aqui eu já posso seguir trabalhando a minha última carreira, que é a carreira 18, tá? Nessa carreira eu vou trabalhar toda em diminuição. Então, eu vou fazer 6 diminuições em seguida. Então, não precisa de marcador, é só você ir fazendo as diminuições. Então, faço uma diminuição, duas diminuições, até completar 6 diminuições. Com as 6 diminuição prontinha, você já pode cortar o fio, tá? Deixando um pedacinho maior para poder fazer o anel mágico. E com essa laçada que ainda está na agulha, eu vou puxar para poder prender esse fio e não desmanchar, certo? Ficando dessa forma. Agora, eu vou pegar uma agulha de tapeçaria, uma agulha que tem um espaço maior para poder passar o fio, porque esse fio é um pouquinho mais grossinho, tá? Então, passo o fio e vou fazer o anel mágico invertido. O anel mágico invertido, você vai fazer uma costura de alinhavo, pegando de cima para baixo apenas as alcinhas de fora da nossa carreira de pontos anterior. No nosso caso, foi a carreira de diminuição. Então, se eu finalizei com 6 diminuições, eu vou ter 6 laçadinhas para poder pegar, tá bom? Fecho o anel mágico puxando o meu fio e agora vou dar o acabamento, tá? Então, eu passo a agulha aqui para baixo da cabeça, passo o fio por dentro da cabeça novamente e vou passar por baixo de alguns pontinhos baixos, ó, para poder firmar esse fio e não soltar. Puxei um pouquinho, arrumo, tá? Caso você queira passar mais uma vez, você pode, tá? Você passa a agulha primeiro por dentro da cabeça e depois você passa por baixo dos pontinhos baixos. Agora eu corto o excesso e a cabeça ela vai ficar assim finalizada, tá bom? Ficou assim uma gracinha. Agora vamos começar a fazer os bordados. Eu vou começar pegando um fio rosa, passando na agulha de tapeçaria para fazer o focinho. Eu vou passar minha agulha por dentro da cabeça, em qualquer pontinho, tá? E vou sair bem aqui abaixo da carreira dos olhinhos, tá? Na nossa carreira 10. Passo minha agulha e vou pegar um pontinho para o lado e mais um pontinho. E agora, eu vou dar 2 voltinhas, como se estivesse costurando um tecido, olha só. Dei 2 voltinhas e vou dar mais uma voltinha para poder preencher bem esse focinho, tá? Depois dessa parte finalizada, eu vou preencher o focinho. Então, o que eu faço? Com a agulha tapeçaria, eu passo por cima dessas laçadinhas, olha só. Passando por cima delas, dando várias voltinhas. E vou preenchendo esse narizinho, né? Esse focinho, olha só. Ele vai formar essas alcinhas e essas alcinhas você vai deixando uma do ladinho da outra, tá? Não coloca uma por cima da outra. Uma do ladinho da outra, você vai passando e vai preenchendo. Vai passando e vai preenchendo, até chegar no tamanho que você achar melhor. Eu fiz várias voltinhas aqui até preencher, não tem uma quantidade exata, tá? Arrumo e depois que eu finalizei, eu vou pegar a minha agulha, passo no mesmo pontinho onde eu saí, tá? Dá mais uma voltinha aqui. E vou puxar, arrumando bem, olha só.
Aqui eu saí um pontinho para cima, então eu vou levar lá para o primeiro pontinho onde eu entrei com o fio. Agora, com essa parte finalizada, você pode dar um nozinho nesses dois fios para poder dar o acabamento e não saltar. Então, eu dou vários nozinhos dessa forma, corto o excesso e com auxílio da agulha mesmo, de tapeçaria, eu vou puxar esse nozinho para dentro da cabeça. Quando eu puxo esse nozinho para dentro da cabeça, o acabamento fica assim, perfeitinho, e não fica aparente o nó. Agora, com o fio preto, eu vou fazer o bordado aqui da parte do focinho. Então, eu passo meu fio aqui em qualquer pontinho, levo no primeiro ponto onde eu entrei na cor rosa, tá? Abaixo do focinho, olha só, formando essa linha reta. Então, entrei no primeiro ponto, onde está o fio rosa, vou sair no último ponto, para ficar bem rente. Passo a agulha, levo para o meio do focinho, puxo e vou arrumando essa alcinha para ela ficar por baixo da parte rosa, tá? Olha só. E levei para o centro do nosso focinho para fazer o bordado em formato de T. Então, aqui você vai alinhar do tamanho que você achar melhor, tá? Você pode contar as carreiras para ficar bem certinha, ou você pode deixar essa parte menor ou maior, fica a sua escolha, tá bom? Então, aqui eu contei uma, duas, três, quatro, cinco carreirinhas, passei o meu fio e levei para o primeiro ponto onde eu entrei com a agulha, tá? Então, ó, vou arrumando para ficar bem retinho. E com esse mesmo fio, sem cortar, eu vou fazer o restante dos bordados. Então, aqui eu vou sair bem próximo já do olhinho, um pontinho para o lado do olhinho, olha só, e vou fazer os cílios dessa forma. Então, eu vou levar bem rente aqui o olhinho na parte de cima, passo a agulha de cima para baixo e vou levar lá para o outro lado. E puxo. Ficando esse cílio super fofinho. Agora, eu vou fazer esse processo na mesma posição do outro olho e vou levar minha agulha 2 pontinhos para cima, tá? Porque aqui já vamos começar a fazer a sobrancelha. Então, você arruma aqui e já sobe com a agulha para cima. Aqui da sobrancelha, eu conto uma carreira para cima, 3 pontinhos para o lado. Vou pular alguns pontinhos, então, eu pulei aqui 2 pontinhos. Conto uma, duas, três para o lado e uma para baixo. E já levo a agulha para baixo, no mesmo pontinho onde eu entrei com o fio, tá? E a sobrancelha, ela vai ficar assim, já na posição certinha. Agora, para dar o acabamento, você vai arrumar certinho antes de dar o nó. E você vai dar os nozinhos para poder firmar esses bordados. Dei o nozinho, corto o excesso e com a agulha de tapeçaria eu puxo esse nozinho para dentro da cabeça. E ele vai ficar assim depois de finalizado o nosso bordado, a coisinha mais fofa. Agora vamos iniciar o braço com um anel mágico. Nele eu vou colocar 8 pontos baixos. Então, a primeira carreira do nosso bracinho é 8 pontos baixos dentro do anel mágico. Pego esse fio menor, puxo, fechando o anel mágico, coloco ele para trás e a próxima carreira será um ponto baixo para cada ponto baixo de base. Então, se eu tenho 8 pontos baixos, eu vou ter 8 pontos na carreira 2. Antes disso, eu sempre faço um ponto baixo, coloco o marcador e vou seguir trabalhando normalmente a minha carreira. Antes de finalizar nossa carreira, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o acabamento na parte de trás do anel mágico. Então, você vai passar a agulha por qualquer pontinho de base, dessa forma, passou a agulha, puxa o fio do anel mágico, formando uma laçadinha, e passa o fio por dentro e puxa para dar um nozinho, certo? Aperto bem e já posso cortar o excesso. E agora, eu já posso voltar a trabalhar normalmente as minhas carreiras, tá bom? Então, aqui eu estou trabalhando a carreira 2 e da carreira 2 até a carreira 12, eu vou subir carreiras retas de ponto baixo. Então, eu vou subir no total 11 carreiras de ponto baixo, tá bom? Então, eu vou seguir a minha e volto mostrando a vocês como ficou.
Finalizei as carreiras e olha só como ficou. Solto um pouquinho o meu fio e já posso colocar enchimento aqui no braço. Você vai colocar enchimento aos pouquinhos, da mesma forma da cabeça, tá? Coloca um pouquinho, empurra com o cabo da agulha mesmo, dessa forma, tá? Porque o bracinho é mais apertadinho. Então, você vai empurrando e vai colocando enchimento até ver que está suficiente aqui a parte do bracinho. Com o enchimento colocado, vamos fechar o nosso bracinho. Então, eu pego a agulha, passo nessa laçadinha, tá? E vou fechar com ponto baixo, pegando um pontinho da frente e um pontinho de trás. Olha só, eu dobro, pego um pontinho da frente, um pontinho de trás e vou fechar com ponto baixo. Pontinho da frente, um pontinho de trás e vou fechar com ponto baixo. Mais um pontinho fechando, então fiz 3 pontos baixos, e para finalizar eu faço um ponto baixíssimo e já posso cortar o meu fio, deixando longo para a costura, tá? Não esqueça desse detalhe também. Puxo a laçadinha e quando eu aperto, já vai dar um nozinho aqui no bracinho e não vai soltar mais. Então, esse é o bracinho finalizado e você vai precisar fazer 2 da mesma forma. Agora, vamos começar a fazer as orelhas. Então, eu começo com o anel mágico e dentro desse anel mágico eu vou colocar 6 pontos baixos. Esses 6 pontos baixos é a nossa primeira carreira da orelha. Ficando assim. Fecho o anel mágico, coloco esse fio para trás e agora na segunda carreira eu vou pegar o primeiro ponto da carreira anterior, faço um ponto baixo e vou fazer mais um ponto baixo, formando um aumento de ponto baixo. Coloco o marcador antes desse aumento, certo? E agora, na nossa carreira 2, eu vou trabalhar 6 aumentos. Então, para cada pontinho de base, eu vou fazer um aumento. Nessa carreira, eu vou ficar com 12 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, tirei o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente, e agora na nossa carreira 3, eu vou trabalhar uma carreira de ponto sobre ponto, apenas 12 pontos baixos, tá bom? Então, para cada pontinho de base, eu vou fazer um ponto baixo, então a carreira 3 eu finalizo com 12 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente e agora na nossa carreira 4 eu vou trabalhar um ponto baixo e um aumento por toda a volta. Ao final da nossa carreira 4, eu vou ficar com 18 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente e agora da carreira 5 à carreira 6, eu vou trabalhar 2 carreirinhas retas de ponto sobre ponto, tá bom? Então, cada carreira vai ter 18 pontos, porque não estamos aumentando nem diminuindo, apenas fazendo carreira reta. Então, eu vou seguir trabalhando 18 pontos baixos e por 2 carreiras. Finalizei a minha carreira, já posso tirar meu marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador novamente e agora na carreira 7 eu vou trabalhar uma carreira de diminuição. Então, eu vou fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. 4 pontos baixos e uma diminuição. Ao final da nossa carreira 7, eu vou ficar com 15 pontos baixos. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente e agora na nossa carreira 8 eu vou trabalhar apenas uma carreirinha reta de ponto sobre ponto. Então, eu vou trabalhar uma carreira de ponto baixo com 15 pontos. Vou seguir trabalhando até chegar ao marcador. Finalizei a minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente e agora na nossa carreira 9 eu vou trabalhar um ponto baixo e uma diminuição, um ponto baixo e uma diminuição por toda a volta até chegar no marcador, tá bom? Então, eu vou repetir esse processo até chegar no marcador e ao final da nossa carreira eu vou ficar com 10 pontos baixos. Finalizei minha carreira, já posso tirar o marcador, faço um ponto baixo para iniciar a próxima, coloco o marcador novamente e agora na carreira 10 eu vou trabalhar
3 pontos baixos e uma diminuição por 2 vezes, tá? 3 pontos baixos e uma diminuição. Ao final dessa carreira, eu vou ficar com 8 pontos baixos. Então, é só você ir trabalhando essa sequência até chegar no marcador. Cheguei aqui no marcador, eu vou tirar e ele vai ficar assim a nossa orelhinha, tá? Agora, vamos fazer o último pontinho para poder firmar e não soltar. Então, no próximo pontinho, eu faço um ponto baixíssimo e já posso cortar meu fio deixando longo para poder costurar. Então, eu solto da laçada, puxando, aperto que vai dar um nozinho e não vai soltar, tá bom? Agora, eu dobro aqui minha orelha na posição certinha, então eu aperto ela para ela ficar nesse formato mais afundadinho, tá? E a nossa orelha está finalizada, ela vai ficar assim. Você vai precisar fazer duas da mesma forma. Agora, com o fio Fast Fine, eu vou começar a fazer a manta. Então, faço o nozinho corrediço e em seguida eu vou começar a trabalhar correntinhas. Então, eu vou subir no total de 35 correntinhas, ficando assim. Após as 35, eu vou laçar minha agulha 2 vezes, tá? Porque vamos começar a trabalhar ponto alto alongado. E na terceira correntinha, eu vou voltar trabalhando um ponto alto alongado. Para fazer o ponto alto alongado, você dá 2 voltas na agulha, passa aqui na correntinha, tira duas e tira duas, certo? Ele vai ficar esse ponto alto bem grande. 2 laçadinhas, na próxima alcinha da corrente, fica 4 na agulha, tira 2, ficando 3, tira 2, ficando 2 e tira tudo, certo? Então, eu vou trabalhar essa sequência por todas as alcinhas da minha corrente, tá bom? Vou fazer um ponto alto alongado para cada uma. Então, ao total, eu vou ficar com 31 ponto alto alongado, tá? Eu vou fazer até aqui e volto mostrando a vocês. E olha só que lindo que fica esse ponto alto. Agora, eu laço 2 vezes e vou fazer meu último ponto alto alongado. Então, tiro duas e tiro duas, certo? Agora, para subir, eu vou subir uma, duas, três correntinhas, giro minha peça colocando esse fio para cima do meu trabalho, laço 2 vezes e no próximo pontinho de base, eu vou voltar fazendo ponto alto alongado. Então, para cada ponto alto alongado de base, eu vou fazer um ponto alto alongado. E vou seguir trabalhando esse processo até chegar lá no meu último ponto. Então, é só seguir trabalhando um ponto alto alongado para cada ponto alto alongado de base, certo? Ele vai ficar assim. Vou colocar aqui na mesa para mostrar para vocês como fica, tá? E agora eu vou fazer carreiras de ida e volta, repetindo esse mesmo processo aqui por 8 carreirinhas de ponto alto alongado. Então, é só seguir trabalhando e ela vai ficar assim, a sua mantinha, tá? Agora, para dar o acabamento, eu vou fazer uma, duas, 3 correntinhas. Vou soltar um pouquinho meu fio e nesse pontinho aqui no pezinho do nosso ponto, eu vou descer. Aqui você pode fazer 3 correntinhas ou 2 correntinhas, fica a seu critério, tá bom? Então, olha só, eu fiz com 3 essas duas e vou fazer com 2 para você ver como fica aqui. Essa parte vai depender da tensão do seu ponto. Se seu ponto for mais arrochadinho, você faz com 3 correntinhas. Se seu ponto for mais folgadinho, você faz com 2 correntinhas, que dá super certo, tá bom? Então, você vai repetir esse processo por toda a volta, tá bom? 2 correntinhas e pega aqui no pontinho de base. 2 correntinhas, pega no pontinho de base. Aqui nas laterais, que é na quina do nosso quadrado, olha só, chegamos aqui, vou fazer 2 correntinhas. No ponto da quina, eu vou fazer 3 pontinhos baixos para poder dar a volta, tá? Então, aqui tem um ponto, vou fazer mais um ponto baixo, mais um ponto baixo. Esse fio aqui, que é o inicial, você pode colocar para trás e depois cortar o excesso. E agora, você vai repetir o processo. 2 correntinhas, pula 2 pontinhos de base quando chegar nessa parte reta e faz um ponto baixo. 2 correntinhas, pula 2 pontinhos de base e faz um ponto baixo. Então, você vai fazer esse processo por toda a volta até chegar lá no final.
Cheguei aqui no final, no último pontinho, eu vou fazer um ponto baixíssimo e mais um ponto baixíssimo e já posso cortar o meu fio. Vou deixar um pedacinho maior para poder fazer o acabamento e com essa laçadinha eu vou puxar, prendendo esse fio e dando um nozinho. Agora, com a agulha de tapeçaria um pouquinho mais grossa, você vai passar esse fio e vai dar um nozinho para poder prender e dar o acabamento aqui na peça, tá? Então, coloco para a parte de trás, passo por baixo de alguns pontinhos, dessa forma, levo aqui em seguida, passo novamente meu fio por alguns pontinhos e vou dar um nozinho de acabamento. Então, faço uma laçadinha, passo a agulha por dentro e aperto, tá? Caminho mais alguns pontinhos para poder esse nozinho ficar escondido entre os pontos e vou repetir esse processo mais uma vez. Agora, você pode cortar aqui o excesso do fio para poder dar o acabamento e a mantinha ela vai ficar assim depois de finalizada, ela vai ficar um retângulo, tá bom? Então, com a manta finalizada, já podemos fazer a montagem da nossa peça. Para fazer a costura, eu vou começar pelas orelhinhas, tá bom? Então, eu vou centralizar ela aqui no topo da cabeça. E aqui tá o anel mágico, uma carreira depois do anel mágico, eu coloco o alfinete. Coloco nessa posição, certo? O alfinete em cima e um alfinete aqui embaixo, tá? Para poder centralizar antes da costura, tá? Então, aqui tá o anel mágico, uma carreira para o lado, eu centralizei a minha orelha. Com esse fio que eu deixei longo para fazer a costura, eu passei na agulha de tapeçaria e agora eu vou começar a fazer a primeira costura, que é a primeira orelhinha. Então, eu vou passar meu fio por baixo, aqui, pegando apenas as alcinhas de cima do nosso ponto baixo. Então, eu vou pegar um pontinho da orelha e um pontinho aqui da cabeça para poder fazer a costura. Essa orelhinha, como eu quero que ela fique em pezinha, eu vou costurar ela por toda a volta, tá bom? Então, eu costuro a parte da frente e depois eu costuro a parte de trás. Então, na parte da frente, você vai pegar as alcinhas da orelha e a alcinha da cabeça, olha só. Passei aqui por dentro da orelhinha e tô pegando aqui a alcinha na parte de cima do nosso amigurumi, tá? Porque eu não posso passar a agulha por dentro do ponto. Porque quando você passa a agulha e puxa o fio, o enchimento vem junto. E a gente quer que não apareça o enchimento. Então, você costurando dessa forma, o acabamento fica perfeito e não fica enchimento saindo. Então, você passa a agulha, pegando as alcinhas de cima do ponto baixo da cabeça. Olha só, sempre as alcinhas de cima. Então, assim você vai ter um acabamento bem legal e não vai precisar se preocupar com o enchimento que está saindo, tá? Então, você vai fazer esse processo aí por toda a volta. Então, eu costurei a parte da frente, costurei a parte de trás, certo? E olha só como vai ficar bem presinho. Agora, eu vou puxar bem e a orelhinha ela vai ficar assim, bem em pezinha, certo? Então, você costurando dessa forma, ela vai ficar bem firme. Para dar o acabamento, eu faço uma laçadinha, passo a agulha por dentro, puxo bem e vou levar esse fio para dentro da cabeça. Puxo e esse nozinho vai entrar dentro da cabeça e não vai ficar aparente. Agora, eu vou passar por baixo de alguns pontinhos baixos para poder segurar esse fio, dessa forma. E aqui você pode cortar o excesso. Cortei o fio, a primeira orelhinha está costurada. Olha só que linda que fica. E a orelhinha fica bem firme e fica bem de pé. Agora, para colocar a outra orelhinha, você vai repetir o mesmo processo. Aqui tá o anel mágico, um pontinho para o lado, você coloca a primeira orelhinha com auxílio do alfinete para não sair do lugar, tá? E vai colocar em cima e vai colocar aqui na parte de baixo da orelhinha. Então, a parte que você inicia e a parte que você finaliza. Lembrando de deixar bem retinho para não correr o risco de ficar torta. Costurei aqui a minha segunda orelhinha. E agora eu vou costurar os bracinhos. Nessa parte eu quero que vocês prestem bem atenção, porque o bracinho ela vai ficar nesse ângulo, tá? Em direção à orelhinha. Geralmente a gente costura dessa forma, mas esse modelo é costurado assim, de frente, certo? Então, você coloca aqui
o primeiro bracinho e com auxílio do alfinete você coloca para ele não sair do lugar enquanto você costura, certo? E ele vai ficar nessa posição mesmo, tá? Então, você preste bem atenção quando você for colocar aí seu bracinho também. O outro bracinho eu vou colocar nessa posição. Vou colocar o alfinete também para poder deixar bem certinho na hora de costurar. E ele vai ficar assim, nesse ângulo, tá? Ele vai ficar tortinho mesmo, o bracinho, nessa posição. Então, lembrem de se atentar a essa na hora de fazer a costura, tá bom? Então, eu vou tirar um bracinho para não atrapalhar na hora de fazer a costura e vou passar o meu fio aqui na agulha de tapeçaria. Quando eu peço para você fazer o bracinho e deixar o fio longo, é para poder fazer a costura e não precisar você estar cortando o fio para fazer, tá? Então, fica muito mais prático dessa forma. Agora, para fazer a costura do bracinho, é bem simples. Você vai fazer uma costura simples de alinhavo mesmo, pegando um pontinho aqui da cabeça, tá? E um pontinho do bracinho e puxa. Um pontinho da cabeça e um pontinho do bracinho, certo? Então, você pega dessa forma, lembrando de pegar apenas as alcinhas de cima da cabeça, tá? Não passa a agulha por dentro da cabeça para não sair o enchimento. Então, aqui eu vou fazer mais uma, certo? Já posso fazer o meu último ponto, então eu passo aqui, tiro o alfinete, peguei no meu último ponto, faço uma laçadinha, passo o fio por dentro e puxo. Vou dar mais um nozinho. E agora coloco esse fio para dentro da cabeça. Então, esse fio só entra dentro da cabeça quando for para fazer o acabamento, tá? A costura das partes. Então, prestem atenção nesse detalhe para não correr o risco de sair o enchimento, tá? Então, essa regra serve para todos os amigurumis que você for fazer. Agora, você vai passar a agulha por baixo de alguns pontinhos e já pode cortar aqui o excesso. Depois de cortado, o primeiro bracinho ele vai ficar nessa posição, certo? Agora, para você colocar o outro bracinho, você vai fazer aquele mesmo processo que eu mostrei. Você vai pegar o bracinho, vai colocar nessa posição, tá? Bem rente ao outro bracinho, vai colocar o alfinete e vai fazer a costura da mesma forma que eu fiz no primeiro braço. Então, eu vou fazer a minha costura e volto com vocês. Finalizei a costura do outro bracinho e olha só como ficou. Quando abaixa, ele vai ficar nessa posição, olha só, um pertinho do outro. Agora, eu vou fazer a união dos bracinhos, tá? Por quê? Porque eu quero que a naninha, ela passe por dentro do nosso bracinho, tá? Então, eu preciso costurar aqui a ponta do nosso braço. Então, eu vou pegar uma agulha, tapeçaria, e vou passar o fio com a mesma cor da pele do nosso coelhinho. Então, eu vou unir as pernas dessa forma, tá? Os bracinhos, uma na outra. Passo a agulha por todo o bracinho, tá? Atravessando ele. Puxo e vou deixar um pedacinho de fio aqui para o acabamento. Passo a agulha no outro bracinho, dessa forma, tá? Ó. Vou entrar no mesmo ponto onde eu saí, mas eu vou sair no pontinho do lado, tá? Dessa forma. Passo o pontinho do lado e entro no mesmo pontinho onde eu saí, certo? Olha só. E puxo. Vou apertar bem. E agora eu vou dar vários nozinhos bem firme, bem apertado. Então, apertem bem aí, para não correr o risco de desmanchar, porque vai ser uma neninha, vai ser muito pegada, né? Então, você tem que deixar muito bem firme esse nozinho. Cortei o excesso, o nozinho ficou para fora, e agora o que eu faço? Eu vou esconder esse nozinho dentro do bracinho. Então, com o auxílio da agulha, eu vou puxando até esconder e ele vai ficar assim, o bracinho prontinho, bem preso e não fica aparente essa costura que a gente fez. Então, com a costura finalizada, para dar um ar de fofinho ainda mais no nosso coelhinho, eu vou pegar um pincel e um blushzinho para poder fazer a maquiagem. Eu estou utilizando a maquiagem, mas você pode usar tinta para tecido. Porque utilizando a tinta para tecido, quando a mamãe ou a sua cliente for lavar a peça, ela não vai soltar e não vai sair essa corzinha fofa do blush do nosso coelhinho.
Então, você vai passar a tinta de tecido, certo? Nessa posição, da mesma forma que eu estou fazendo aqui, tá? Do ladinho do olhinho, duas linhas retas, e vai ficar bem permanente e não vai sair mais. Então, aqui eu tô fazendo com maquiagem, para vocês verem a posição certinha, mas você pode fazer com tinta de tecido, que dá super certo. Agora, com o coelhinho e a manta finalizada, vamos começar a fazer a montagem. Para montar a nossa naninha é muito simples. Você pode usar nessa posição, ou você pode pegar apenas uma pontinha aqui da manta e passar por dentro aqui do bracinho, olha só. Por que fazer dessa forma e não costurada? Porque quando a mamãe ou a sua cliente for comprar, você tem essa opção de falar para ela que pode tirar para lavar. Então, como é uma peça para bebê, você tende a oferecer essas qualidades, né? Falar ainda mais do seu produto para a sua cliente, tá? Além de ser um fio incrível, super fofinho. Então, depois de montar, a nossa naninha está prontinha. Gostou da aula de hoje? Deixa um comentário bem legal. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. E quando for fazer a sua peça, a sua naninha, marca o perfil Ana Raquel Crochê e Linhas Correntes lá no Instagram. E para você que deseja a receita completa, ela está disponível no site Linhas Correntes. Então, um cheiro bem grande e até a próxima aula!